Isso vai explicando um pouquinho do seu projeto em si, enquanto a gente espera a instalação das coisas, Maurício. Bom, como falei, a ideia é um banco de dados de uma editora, né, de setor de petróleo. Tem milhares de coisas, muita coisa de governo, né, basicamente tudo de governo. Então, você tem fontes totalmente distintas, não tem nenhum padrão, enfim, é uma luta inglória pegar esses dados. Então, a ideia seria ter um repositório de dados, que a princípio eu estava usando o Secan, né? Falei, e... Esses dados mudam com alguma frequência? Alguns sim, alguns mudam os principais são mensal, a frequência mensal. Tá. Mas... Então não é tão frequente. Não, uma coisa diária, sim, que demanda Não, diária não, às vezes de todo minuto, cada segundo. Isso, não chega então você nunca vai ter assim, a necessidade de fazer um pipeline de dados. Você precisa ter uma forma de ter um processo bem estabelecido de que você pega a fonte original de dados, ela é formatada e hospedada no sistema na web e aquilo fica atualizado com aquele snapshot das informações. Né? O importante é que tenha esse modelo aí para capturar dados novos, eu posso fazer, como é que chama? De forma incremental, né? Que normalmente você tem o dado completo. Uma vez eu fiz um scrapezinho lá na NP, se eu não me engano, que puxou 147 mil linhas, que eram os poços perfurados desde 1941. Então tem sentido, né? Você puxar todos esses 140 mil toda vez que você vai atualizar. Né? Mas tudo bem, mas aí isso é uma demanda do scraping, né? Não é do modelo. Isso. Exatamente, na parte... porque assim, se você faz, se você manda... O que eu faria para fazer rápido nisso aí? Eu estou fazendo o scraping do site, então eu vou ter que fazer uma requisição para o site, ele pega aquele negócio e me dá, o HTML, o que for, certo? Então, o que eu costumo fazer? Eu boto uma camada em cima da dinâmica de request-response, em que toda vez que vem um response, eu pego esse response cru e gravo ele no disco. Então ele faz um cache indexado pela requisição, faz um cache local. Então o meu programa é burro, ele vai tentar pegar tudo, só que ele pega de onde? Do disco, quando eu já tenho essa informação, entendeu? O que já vai ser infinitamente mais rápido do que pegar da rede e processar tudo de novo. Então, se eu já tenho a informação, inclusive processada, eu tenho a camada de response, que eu guardo, depois eu posso ter mais uma camada de cache, que é eu recebi o response, tratei o response, extraí o que eu quero e guardo. E aí eu faço um curto-circuito de, toda vez que eu tentar requisitar aquela URL, eu vejo se eu já não tenho o cache do dado, entendeu? Isso fica transparente. Tipo, o meu scraping acha que é automático, ele acha que é um negócio assim, que ele está indo na internet pegar tudo. Mas não tá, porque eu estou só colocando uma camada em cima dele que antes de mandar para a rede, verifica se já tem informação pronta. Se não tiver, ele verifica se já tem o cara no disco. Se não tiver, aí ele faz um fallback e vai na rede, sacou? Então, eu não tenho que ficar fazendo um código sofisticado de scraping, eu faço um código burro, só que eu boto essa camada de cache em cima dele, e aí, por exemplo, o request do Python, né, o Python-request, você cria uma session. E essa session, eu posso botar camadas, session em cima de session, orientação a objetos mesmo, que eu vou mudando o comportamento das coisas, né? E aí, o filho chama o pai, que chama o avô, que chama o tataravô e assim sucessivamente. Então, se eu crio... A session do requests é uma session pura de HTTP. Ele vai lá e volta. Mas eu posso botar uma session que trata cache. Então, antes dele chamar o pai, ele faz a lógica de cache de disco. E antes eu posso botar uma session de dados processados. Então, antes de ele chamar a session de disco, entendeu? Então, com o esquema de session, de você envolver, implementar uma atrás da outra, ele já monta um cache. Eu fiz isso, sabe onde? Eu fiz isso nesse projeto aqui, ó. Deixa eu achar para você esse cara aqui, que é o Google Groups Export. Aqui. É esse cara aqui, mas eu não sei porque o GitHub não apareceu. Pronto. Então, esse meu projeto aqui, que eu fiz para quê? Eu tinha uma lista de e-mail muito importante, que eu não queria perder nenhum e-mail, e eu fiz um scraping de Google Groups, que ele é todo maceteado para Google Groups, certo? E esse cara tá todo testadinho, tá todo organizadinho. O que tem de bacana nele aqui? Olha aqui que interessante, o session. Veja que eu tenho aqui, eu pego do request, aqui embaixo, ó. Tem o session factory, e esse aqui eu vou criar um session do request. Aí, se eu quiser que tenha um esquema de cookie, eu vou e, beleza, boto o cookie aqui no session, tudo bem. Se eu já tiver logado, né, às vezes é um grupo privado. Se eu tiver, eu quero que tenha um cache dir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um cache control, que é um adapter, tá vendo? Que vai envolver o session e vai usar um sistema de file cache. Poderia ser file cache, memory cache,
cache na rede, não importa. Né? E aí, de qual é a heurística, qual é a lógica do cache? Que expira depois de tantos dias. Poderia botar anos, ou poderia expira pelo hash, não importa. E aí, além disso, eu pego essa session, que agora é o cache control, que envolve o session do request, e eu crio aqui um progress future session. Por quê? Porque, como é do Google Groups, eu não queria que ele fizesse 1 a 1. Eu queria trabalhar com paralelismo, concorrência. Então, eu criei aqui um Progress Future Session que vem de uma Future Session. Então, o que é isso? Ele, em vez de chamar o request, ele vai criar paralelamente N processos, N workers, que vão simultaneamente pegar as coisas na rede e aí me retornar essa informação muito rapidamente. Então, eu tenho um processamento paralelo de mensagens e ele enfileira depois e organiza o progresso. É isso que esse cara faz, né? Ele tem um esquema de controlar o progresso. Quantas eu mandei, quantas voltaram, quantas foram sucesso, quantas deram falha, ele organiza isso para mim, né? Para poder mostrar uma barra de progresso no terminal. Então, esse tipo de estratégia é super útil, porque eu simplesmente vou criar um session factory, que vai ser exatamente essas configurações que eu vou colocando em cima para poder... O meu script não sabe que tem cache. O meu programa, quando ele vai lá, pega na internet. Só que antes de pegar na internet, ele passa no cache, ele passa no processamento paralelo. O meu programa em si, que vai lá e faz o scrapping, que é esse código aqui, ó, deixa eu voltar aqui para você. Esse código aqui, CLI, progress bar, beleza. Exporter, tá? Então tem que pegar o exporter, que tá exporter.ex. Cadê? Onde é que ele trouxe? Tá, export with progress, tá? Tô definindo esse cara aqui. Então ele tá pegando esse malandro aqui, deixa eu ver. Main faz o factory. Isso mesmo. Então tem o exporter que eu criei esse cara aqui, o Google Groups Exporters, que ele bota para CSV ou bota para mail. É isso mesmo. Então, deixa eu pegar aqui os exporters, vou pegar os mbox. Por que eu faço com o mbox, né? Eu pego todos os e-mails do Google Groups, porque ele me dá o e-mail original, o texto de e-mail original, com todos os marcadores e protocolos do e-mail. E aí eu pego esse cara e guardo num mbox no meu disco, que é um mailbox, é um formato de mailbox do Unix. E aí eu pego o Thunderbird e abro, eu tenho todo o histórico de e-mail no Thunderbird, sacou? Então ele resolve isso lindamente. Né? Então esse cara faz o quê? Eu inicializo ele e tal. O que ele faz antes? No caso aqui ele está criando o arquivo, pá. E aí ele tem o lance de processar as mensagens. Processa a mensagem, processa tópico, ele tem toda a lógica que ele vai observando, vai pegando as informações. Mas esse cara em si, ele não é ele que chama na internet, ele só pega o seguinte, dado que ele recebeu um comando, ele vai e processar a informação da página que ele capturou. Eu peguei uma página de mensagem do Google Groups e aí eu processo extraindo informação dessa página, transformando ela num e-mail mesmo, e aí navegando nos itens do cabeçalho para adicionar os cabeçalhos organizadinhos e tal, e guardar ele no mbox. Veja que a lógica está separada. E a parte de request e response está onde? A parte não está no exporter, está aqui embaixo. Cadê aqui o nosso CMD? No export with progress. Eu vou pegar progress bar update, ele vai navegando no exporter. Calma aí. Exporter, progress total em exporter. Tá, mas cadê o group name? O comando export mesmo. Esse programa eu fiz, sei lá, em 2016, 2017. Tá aqui no Base, eu acho. É isso aqui, tá vendo? Isso aqui. O meu exporter, o Base Exporter, ele é o crawler que tem a lógica, independente de como que eu vou salvar. Tá vendo? Ele acessa a URL lá do Google Groups, vai fazer todo o processo dela de exportar cada um, tá vendo? O group name, ele vai compor com a URL, formatar esse cara e vai fazer essa chamada aqui, se tem alguma coisa para fazer antes. E aí, pum, faz o get da URL, tá vendo? Com esse callback que ele passa, faz o get da URL. É só isso. Fez o get da URL, o resto todo vai seguindo o baile, porque tem o index, tá vendo? Vai fazer o get do index, o get do tópico, o get da mensagem, tudo bem organizadinho, tudo separadinho. Então esse código, o get, é o get mesmo, que vai lá na web, só que ele faz o get, só que ele não vai na web. Ele primeiro vê se está no cache. Então se eu falhar, o processamento da segunda vez é muito mais rápido do processamento da primeira vez, porque ele não precisa ir na web pegar nada, ele guarda o cara no disco, se falhar ele só processa do que já continuou, entendeu? Então isso mostra o quê? Que a gente está fazendo, em vez de fazer um pipeline de tomada de decisão de conexão de rede, não, eu estou seccionando dois eixos. Uma coisa é a minha lógica de processamento de dados, a outra coisa é a minha lógica de infraestrutura, é a lógica de interface de acesso à informação, né? Porque eu posso ter disco, eu posso ter memória, eu posso ter o que for. E para mim, a lógica de processamento de dados não faz diferença isso. Imagina se eu tivesse que mudar esse negócio, eu teria que mudar em todos os lugares para adicionar o cache, mudar em todos os lugares para adicionar qualquer tipo de inteligência. Dessa maneira, não. Eu mudo só esse get aqui, ele se torna especial porque eu estou mexendo lá no session. Eu estou aumentando a capacidade do session
e aí isso já reflete no GET automaticamente. Fala, Cláudio. Essa lógica do cache vale para um JSON qualquer? Quer dizer, eu estou fazendo uma consulta no banco de dados e Qualquer tal? coisa, JSON, download de arquivo, não me importa. Tá. Aí conhecer ganha velocidade, realmente. Né? Se der uma Porque queda... eu fiz várias coisas, né? Eu paralelizei, então ele fica muito mais rápido, porque eu mando uma porrada de requisição na internet, ele vai recebendo e vai processando, né? Então, todo o esquema de paralelismo, todo o esquema de cache, né? Tudo isso é transparente para a aplicação. Se eu tirar lá do session, ele vai fazer um por um, normal. Se eu colocar, ele vai ficar muito mais rápido porque eu estou mudando a lógica. Então, assim, o meu I/O não precisa estar misturado na minha lógica de negócio, muito pelo contrário. Então, isso acho que isso ajuda, Maurício, você a ter essa visão de que você não precisa complicar o teu código linear. Você faz o código funcionar e depois você aumenta a capacidade dele em outro eixo, entendeu? É quase uma programação por aspecto. Fez sentido? Sim, mas eu estou aqui pensando nos diversos formatos diferentes de dados. Tem dado que é fornecido em arquivos Excel. Não faz nenhuma diferença para o cache. Com pivot table, e aí você tem que abrir aquilo ali. Então, são duas coisas. Uma coisa é você obter o dado, outra coisa é você transformar o dado. Isso. Tá? É o lance do ETL, né? Uma coisa é extração, outra coisa é transformação. Deixa eu ver se já instalou tudo. Nesse caso que eu estou pensando, um negócio de atualização mensal, talvez o custo disso aí seja alto demais para o que ele vai me economizar. Como assim? Porque você baixa um arquivo da internet, esse coisa vai fazer baixar o arquivo, né? E depois você tem que fazer a transformação. E a transformação, você abrir o arquivo, etc., de maneira programática, parece ser meio custosa para poder fazer um processo automatizado que roda uma vez por mês. Isso aí. Não sei se é, não. Mas pode rodar na tua máquina. Roda no teu servidor, essa transformação toda, e você só faz o upload do arquivo para o lugar certo. É o problema. É uma vez por mês, tem problema nenhum isso. Deixa no cron da tua máquina, que sozinha ela vai, processa, transforma, te dá os arquivos novos e você faz o upload. Entendeu? O processo de automação, ele tem escalas, né? Você vai automatizando, você vai tirando os gargalos. O primeiro gargalo tem que fazer tudo. Aí você, calma aí, ataca os 20 que economiza 80. Depois ataca os outros novos 20 que economiza 80. Aí você vai automatizando até uma hora que vai ter coisa que, tipo assim, eu tenho todo um controle aqui de financeiro da empresa, eu tenho um controle de cartão de crédito, que é uma interface horrível que o banco me dá. Aí eu poderia fazer, né, um processamento do HTML do banco, ou baixar o XML, o XLS do Excel e transformar com código Python. Poderia fazer. Mas, isso é uma vez por mês, são 12 vezes no ano. O que eu faço? Eu peguei e criei uma planilha, espelho desse cara, e essa planilha, e aí eu abro o que o banco me dá, que é todo cagado, copio, colo nessa aba da planilha, e eu tenho outras abas que vão filtrando essas informações por etapas até me dar só o que eu quero. Entendeu? Então, eu fiz uma automação com copy and paste de Google Spreadsheet, sacou? Por quê? Porque é mais rápido do que eu mexer com coisa um código Python do banco, depois para de funcionar. Quem opera isso é a secretária, não tem que mexer em nada. Quando ela tem um problema, ela fala comigo, mudou essa fórmula aqui. Mas acontece uma vez no ano, no máximo. Então, me economiza muito tempo. Mas eu não posso automatizar mais do que deveria, porque senão eu fico refém de... Eu viro, na verdade, um gestor de código de automação, ao invés de fazer o meu trabalho de fato, que não é extrair os dados do cartão de crédito, mas é alimentar a DRE da empresa para saber como é que as coisas estão, o que está acontecendo, para onde que a gente está indo, quais são os compromissos, por aí vai. Tá? Isso é uma consciência importante.